Olá, meu nome é Fernanda Laura dos Santos Cortes, eu sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal de Uberlândia e nesse vídeo eu vou apresentar um estudo realizado juntamente com a professora Ana Carolina Fernandes Maciel. O artigo é um estudo de interoperabilidade entre software BIM e softwares de análise energética de edificações BESS. Então, nesse vídeo eu vou apresentar um panorama geral sobre o tema abordado no artigo, a metodologia que foi utilizada, os resultados que foram possíveis ser obtidos e as conclusões. Então, falando sobre simulação energética, os programas computacionais para realizar essas simulações, eles estão contribuindo muito para a obtenção de edificações com melhor desempenho térmico. Isso acontece porque os programas computacionais permitem que a estrutura seja analisada antes mesmo da sua construção. Com isso, a gente consegue definir melhores materiais, melhores soluções arquitetônicas, de forma a obter um projeto com bom desempenho térmico, com boa eficiência energética. A tecnologia BIM, o Building Information Modeling, e o BESS, Building Energy Simulation, eles são referência nesse segmento. Isso porque eles permitem a sobreposição de informações dentro de um mesmo projeto, que vai facilitar as análises, né? Mas para a gente obter resultados consistentes nessas análises, a gente precisa garantir uma boa interoperabilidade entre softwares BIM e BESS. O que é essa interoperabilidade? É a capacidade de trocar informações que os softwares têm. Então, é a capacidade de transmitir um projeto de um software para outro sem perder dados nessa transferência. Esse estudo, então, ele teve como objetivo analisar a interoperabilidade entre softwares BIM e BESS, constatar quais tipos de informações estão sendo perdidas durante essa transferência, identificar quais os softwares analisados, entre os analisados, né, possuem uma melhor interoperabilidade. A metodologia utilizada foi um estudo de caso baseado num artigo escrito em 2011. Foi por meio dele que a gente extraiu a metodologia utilizada, né, e ela baseou-se em realizar um projeto dentro do Revit, que é um software BIM, e transferir esse mesmo projeto para 3 softwares BIM, o Green Building Studio, o IESV e a Quest. Então, saber qual deles vai ter um melhor desempenho no quesito interoperabilidade. O software Green Building Studio, ele é uma plataforma da nuvem da própria Autodesk, a mesma desenvolvedora do Revit. E, então, a gente percebeu logo no início do estudo que fazer a análise de transferência de dados nele não era viável, visto que ele busca dados diretamente no Revit. Por isso, a análise foi feita entre o IESV e o Request. O IESV, ele importa arquivos do tipo .gbxml, que é um tipo de arquivo, né? O Revit tem a capacidade de exportar já nesse formato. Então, a primeira metodologia de transferência de dados foi essa, do Revit diretamente para o IESV. O GBS, que é o Green Building Studio, ele também tem a capacidade de exportar o arquivo em diferentes formatos, uma capacidade em que o Revit ainda é limitado. Ele exporta alguns tipos específicos de arquivo. Então, a gente fez o teste transferindo do Revit para o GBS e depois para o IESV, para ver se haveria alguma diferença de perda de dados pelo método de transferência. O software Request, ele importa arquivos do tipo .inp. O Revit não tem a capacidade de exportar esse tipo de arquivo, por isso, então, foi transferido primeiro para o GBS, para depois importar para o Request. O projeto utilizado foi um projeto básico, com 2 pavimentos e 200 metros quadrados. Ele é composto por um saguão e 2 banheiros no primeiro pavimento e um escritório no segundo pavimento. Para a gente verificar a transferência de dados, foram feitas algumas entradas de dados dentro do Revit, para ver se esses mesmos dados seriam encontrados nos outros softwares, né? Então, foram entrados dados como sistema de aquecimento e resfriamento utilizado na edificação, a localização em que ela está, os espaços e zonas que seriam escritório, saguão, banheiro, cada um com a sua particularidade, e a agenda de ocupação, que é a frequência de utilização dessa edificação ao longo da semana e ao longo do dia. Os critérios que foram analisados, né, para verificar a boa ou não interoperabilidade entre os softwares foram extraídos do artigo
feito em 2011, utilizado como base. Então, foram utilizados 5 critérios. O primeiro é a geometria, então verificar se a conformação da edificação estava correta. O segundo foi a composição do espaço, então, se as zonas e os espaços, né, de cada espaço tinha sido feita de forma adequada. O terceiro foi a composição da construção, então, se as janelas, portas, paredes foram transferidas de maneira correta, né? E o quarto foi as cargas internas e o cronograma de ocupação, então, cargas internas de iluminação, pessoas, equipamentos, e a agenda de ocupação, como já foi dito, a frequência de uso dessa edificação. E o sistema AVAC, que é a transferência de condicionamento de ar, né? Uma parte muito importante para a análise de desempenho térmico e de eficiência energética. Então, aqui a gente tem os resultados que foram possíveis de ser obtidos tanto no EQUEST quanto no IES, para comparação. Então, a gente percebe que para a geometria, ambos tiveram um bom desempenho, né? Ambos foram satisfatórios em transferir dados. Na composição do espaço, a mesma coisa aconteceu. Os dois foram satisfatórios e compatíveis. Já na parte de composição da construção, ambos tiveram problemas pontuais para transferir, principalmente coeficientes térmicos, né? Uma parte que é muito relevante na hora de fazer as análises de desempenho e de eficiência. Então, aqui a gente já encontra um problema nesses softwares de simulação energética. Em relação às cargas internas e cronograma de ocupação, o EQUEST teve um desenvolvimento superior quando comparado com o IESV, né? Visto aí que o IESV teve dificuldade na transferência do cronograma de ocupação. E quanto ao sistema AVAC, novamente, o EQUEST teve um desenvolvimento melhor, pois o IESV não conseguiu transferir adequadamente as características térmicas do sistema. Mais uma vez, uma parte muito importante no desenvolvimento das simulações, né? Então, é possível concluir, né, que ambos os softwares tiveram falhas de interoperabilidade pontuais, mas como foi visto anteriormente na comparação, o EQUEST teve um desenvolvimento melhor, mais satisfatório em relação à interoperabilidade, podendo ser considerado melhor entre os analisados. Além disso, ele tem uma interface mais amigável, né? Ele possibilita que as informações sejam obtidas de forma mais fácil dentro da sua plataforma. Um outro ponto, né, a se tratar é que a gente analisou um projeto muito básico e o que se espera é que, então, a interoperabilidade se torne cada vez mais falha quando quando se trabalham com projetos mais elaborados. E, além disso, considerando os 10 anos decorridos entre o artigo utilizado como base e a atualidade, eram-se esperados resultados mais consistentes, né? A gente esperava resultados mais satisfatórios em relação à interoperabilidade, o que mostra, né, a necessidade ainda de um avanço nesse setor de análises energéticas. Muito obrigada pela atenção.